Fala aí, torcedor palmeirense, eu vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. Tem ótima notícia sobre Gabriel Jesus, galera. E o Danilo, cada vez mais perto do Palmeiras, você vai entender tudo o porquê. Também tem time europeu de olho em Emiliano Martínez, galera. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. A torcida do Palmeiras tá maluca. O Gé é do conselho, ele já assinou o cheque. Ele já tá ligado. Ele vai contar pra nós, não pode ser. Olha, Eu não me aguento de alegria, Vicky. Ai, nem me fala. E como que você vê e o que você sabe a respeito disso? não, gente? lembrando da última vez que eu vim aqui, né? Até falei que quando o Palmeiras contratava o Alexander Barbosa, o Palmeiras estava assinando com o Danilo, né? Se vocês lembrarem, eu falei isso. Legal, acho até legal você comentar esse vínculo, que relembrar, porque é muito importante. Isso há muito tempo atrás eu falei isso, inclusive fui achincalhado nas minhas redes sociais quando eu falei isso. Isso há, acho que 2 meses atrás, mais ou menos. Quem que te xingou, Gé? A maioria de palmeirense, botafoguense, flamenguista, porque falava, você tá inventando. Eu falei, não é, cara. Existe uma coisa que é ganhar dentro e fora do campo. E para você ganhar uma competição, conquistar jogador, contratar, fazer o que for, você precisa ser um pouco mais amplo do pensamento micro, né? Você tem que pensar mais coisas. E quando o Palmeiras acenou pro Botafogo que ia ajudar o Botafogo, claro, você tá trazendo um grande jogador que é o Alexander Barbosa, mas o Palmeiras tava falando, ó, quando ninguém quis os seus, eu tô aqui te ajudando. Tá aqui o dinheiro por ele, mas eu quero aquele lá, tá? Tô pegando esse, vou esperar, respeito, mas eu quero aquele lá. E eu falei isso há uns 3 meses atrás, mais ou menos, e o pessoal fala, não, isso é mentira, você tá inventando. Eu falei, não, cara, porque é assim que é negócio. O Palmeiras viu, naquele momento, uma janela de oportunidade no Botafogo. O Botafogo, uns podem ser saudosistas e lamentar, mas tá em liquidação. Tá em liquidação. Se tivesse mais times inteligentes aí, já pode fechar. Como, por exemplo, eu acho o Alex Telles um belo lateral esquerdo. O próprio Vitinho na lateral direita. Tem jogadores interessantes, como o Montoro. Cara, tá lá. Tá lá e os caras não vão ter como pagar. Eles não... O Palmeiras poderia trazer também o Vitinho, né? Lateral direito, caso negocie o nosso GI para o futebol europeu, né, galera? Vitinho, pra mim, um ótimo lateral. Não tem mais dinheiro. Essa é a realidade do Coisa Botafogo. de salário, né? Não é questão de... Não, é coisa de Isso salário. foi declarado na Então, venda do naquele Barbosa, momento, naquele momento que o Palmeiras acenava com o Alexander Barbosa, já tendo um caminho bem com o Nino, eu falei, o Palmeiras tá pegando o Alexander Barbosa pra buscar outra coisa. Por que ele vai buscar o Alexander? A grana do Nino tava reservada. Sim, supostamente. Então o que o Palmeiras Coisa fez? de pelo menos 15 dias. O Palmeiras fala, ó, eu te ajudo aqui, mas você vai me ajudar aqui. Mas o Botafogo falou, como que eu vou te ajudar aqui se eu não quero vender ele? Não, mas vai chegar uma hora que você vai ter que vender. E aí nós vamos discutir, mas lembre-se que eu cheguei aqui pra te ajudar, eu tô pagando uma folha sua. Porque vocês iam virar pra 3 e os atletas poderiam sair de graça. Eles iam ter um problema gravíssimo, porque o empréstimo que o John Textor fez com a GDA, que hoje está assumindo o Botafogo, ele não ia pagar esse empréstimo. Ele mesmo disse que ele ia absorver para baixar na dívida. E aí um dia, essa própria GDA poderia ser uma acionista da SAF do Botafogo. E foi o que aconteceu. Hoje a GDA praticamente vai ser a dona. Então, o Botafogo não tem dinheiro. A verdade é que o Botafogo não tem dinheiro. Então agora, eu vejo muito botafoguense falar, mas por menos de 40. Escuta o que eu tô te falando, Danilo, se sair por 25 é muito. Então, além de ficar com o Danilo, você acredita que os valores praticados na hora vão ser bem menores do que estão sendo divulgados? Vão ser bem menores. E essa possível chegada do Flamengo, que claramente é uma movimentação, se for real, para inflacionar o preço. É a mesma coisa que o Real Madrid fez com o Barcelona agora no Julián Álvares. Nada mais é que para inflacionar. Pode mudar alguma coisinha aí, mas o atleta mesmo não tem o mínimo interesse em mudar. A vida dele foi construída nesses últimos 6, 7 anos em São Paulo, antes de sair para a Inglaterra. Ele aqui é muito bem habituado, tudo, tem todos os amigos, ele considera o Palmeiras como uma casa. O Palmeiras foi muito importante no crescimento dele, não só profissional, como pessoal. Então ele tem um carinho diferenciado, ele tem grandes amigos aqui. Então ele vê no Palmeiras sempre o aconchego, voltar pro lar. E detalhe, sendo pago como jogador top no país, tendo salário em dia, tendo toda a estrutura do Palmeiras e no lugar que ele gosta. Então, quer dizer, você está unindo uma série de situações. Ele não está indo só por grana, se ele vier para o Palmeiras. Ele está vindo porque é o lugar dele. Ele se sente bem lá. Você sabe o que isso me lembra? O Alex, que agora é treinador, né, campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Alex Cabeção. Ele estava acertado com o Corinthians.
Ele tava O acertado. Alex. Ele que contou essa história. Ele voltou pro Brasil acertado com o Corinthians. Ali no 2011, Descendo 12. da escada do avião, ele ligou pro empresário dele e falou: liga pro Palmeiras, eu vou pro Palmeiras. O empresário... Mas nem todos os jogadores têm esse pensamento, né? Já teve jogador que jurou amores ao Palmeiras, que não jogaria no rival e acabou voltando pro Brasil jogando no rival, né, galera? E entre outros jogadores também que a gente nem vai falar, né, galera? Ele falou: você é louco, o Palmeiras tá oferecendo muito menos. Eu vou para o Palmeiras. E aí o Jé contando essa história me lembrou esse episódio do Alex, porque o Flamengo pode dar muito mais dinheiro e o Danilo fala: não, eu vou pro Palmeiras. A escolha do jogador é determinante. É determinante. Então pode ser a grana que for em cima da mesa que o Flamengo colocar. Opinião final. Se o Danilo falar: não, eu vou pro Palmeiras, acabou. Porque eu vi o Diego Iwata, que é um jornalista com muita credibilidade, apura bem as informações, ele diz que não há possibilidade do Palmeiras pagar o que estão falando, nem pelo Danilo, nem de salário pro Danilo, porque estão falando que para ele ganhar mais do que ganhava no Botafogo, ele teria que receber um salário mais alto que o do Abel. E que, segundo o Diego Iwata, isso nunca vai acontecer, porque aí perderia o comando. E o Botafogo teria que pagar, né? Que nem isso faz. Então, quer dizer, Ele entende que dentro do Palmeiras há um entendimento que ninguém pode ganhar mais do que o treinador, porque em outros clubes, quando isso acontece, a experiência parece que não é bacana. E o valor do passe, ele fala assim, é o que tá batendo com a informação do Gé, é abaixo bem abaixo. Ele chuta em 20. Ele fala que é coisa de 20 milhões de euros, que não passa disso de jeito nenhum e que com essa grana dá pra pegar. E Fica que tranquila, Vicky. já é menos do que pagou no John Arias. E é basicamente o que ofereceu pro Andrés no começo do ano, quando não veio, e depois conseguiu por metade do valor. Então, assim, não é o valor. Tem gente, eu falo isso porque tem gente que acha um valor muito alto. por um atleta 5, 6 anos mais novo que ambos. Exatamente. O Arias O pior é que 20, 25 milhões de euros pelo Danilo não é tanta grana, né, galera? Porque é um grande jogador, né? Essa é a verdade, um grande jogador, o Danilo. quanto o Andrés. O que nunca entraria na minha cabeça, Torto, é o Ele Palmeiras tá com pagar... 25? Tá. É o que nunca entraria... O Arias vai pra 29, não é isso? 29. E o Andrés 31, né? Isso. que falavam de 40 milhões, isso não entra na minha cabeça nunca, porque não tem a menor lógica você pagar por um jogador o que você recebeu para vender caras como o Endrick e o Estevão. Porque se por 40 milhões você não deixaria nenhum desses dois sair. Não, a beira mais o desespero do Botafogo em tentar achar um número pra tentar sair da fossa aí do que propriamente a verdade. O Danilo é ótimo, mas ele não vale 40 milhões de euros. E dá uma satisfação pra torcida também, né, Gé? Por mais Botafogo. maravilhoso que O o mercado Danilo dele seja, não trabalha nesse preço. ainda né? mais no mercado nacional. Não trabalha. O Flamengo trouxe o Paquetá por 42 milhões, mas vai pagar em 4 anos o Paquetá. Então não existe essa cifra aí que o botafoguense sonha. Então ele vai sair estourando 25, aí não vai ser uma coisa diferente, muito diferente disso. Ele que tá muito Entendeu? bem pago. Ele tem Que 25 foi, anos. que foi Vitor Roque e foi o Arias, né? Ó, vai completar um ano que acho que em agosto que o Danilo chegou ao Botafogo. Então ele veio por 19 milhões, 20 milhões de euros para o Botafogo. Então quer dizer, não tem nada a ver, esses números aí são totalmente fictícios, né? São bastidores do futebol. Então é isso, pra gente arrematar esse lance do Danilo, é isso. Danilo tendo menos minutagem e cada vez mais menos exposto à vitrine do futebol mundial, que é a Copa do Mundo, e já com contratinho, ele foi pra Copa com contratinho do Palmeiras ali, inclusive informações de Leandro Boldaquian, já aceito pelo seu staff. Quando fala staff, leia-se o jogador, né? Então, já aceito. Aquele negócio, não vou assinar nada, obviamente, vou pra Copa do Mundo, mas ele tá lá. Já tá tudo, não é vamos sondar. Os números estão lá, tempo de contrato, salário, todo o projeto do Palmeiras aceito pelo staff, aguardando a Copa do Mundo. Não virando nada que ele deseja na Europa, a plano de carreira, no Brasil, segundo informações, no Brasil, joga no Palmeiras. Se fala de Flamengo, se fala de outras possibilidades, mas no Brasil é Palmeiras, então cada dia, por isso que eu falo, não é alarmista, né? Não é sensacionalista, eu falo, cada dia de Copa que passa nessa atual situação, ele pode entrar nas 16avas, nas 8avas, fazer um gol da classificação e tudo mudar, mas pelo andar da carruagem como está, ele vai cada dia se aproximando do Palmeiras para se juntar ao time
logo depois, né? Da Copa do Mundo, Seria que aí vai ser maravilhoso. tiro, porrada e bomba, né? Que depois Seria só mata-mata, né? Volta, Ou já seja, volta com o tudo. contrato tá em cima da mesa com a caneta destampada, esperando ele desembarcar no Brasil. Só dá a rúbrica, não precisa nem assinar. Uma rúbrica já tá bom. Só né, lembrando que o empresário do Danilo é o Juliano Bertolucci, talvez ele junto com o André Cury são os dois maiores empresários brasileiros e também do mundo, são dos grandes empresários no mundo, e o Juliano Bertolucci tem sérias restrições com o Botafogo, tem problemas seríssimos com o Botafogo. Então é mais uma questão de honra também, pra dizer, ó, eu tô trazendo o que meu atleta pediu. Não é que tava só o cheiro do dinheiro também, é o que ele quis. Eu tô realizando uma coisa que o meu atleta quer. Então pode passar por isso também pelo empresário, que até porque estão devendo já 7 milhões pro Juliano Bertolucci e o Botafogo, que era a comissão combinada quando o Danilo veio. Galera, entenderam agora o porquê que o Danilo está cada vez mais próximo do Palmeiras? Não tá tendo muita chance na Copa, nem sei se vai ter, então vai ser difícil aparecer um time de alto escalão no futebol europeu interessado no Danilo. Pro Palmeiras é ótimo, então, o Danilo cada vez mais próximo do Verdão. Agora vamos para a próxima informação, que é sobre o Gabriel Jesus, galera. Pô, e vamos trocar o assunto, porque é o seguinte, a notícia que bombou hoje à tarde é essa da Gazeta Esportiva, que veio de um portal da Inglaterra. Gabriel. Gabriel! Calc Offside. Por quê? A notícia trazida pela Gazeta Esportiva é o seguinte: o Arsenal reduziu o valor pedido pelo atacante Gabriel Jesus. Tá em quanto, hein? Demonstrando o desejo, não, cita, tem números, demonstrando o desejo de negociar o brasileiro nessa janela de transferência, tá? De Ou repente, a seja, gente faz uma vaquinha. segundo o Arteta, Gabriel Jesus não Porque ele fica sai de para a graça próxima no final do temporada. ano. Ele pode assinar. O clube inglês aceita agora, para essa janela, ofertas Atenção. na faixa de Atenção. 20 a 25 milhões de libras, um pouquinho mais de euros. Cerca de 137 a 171 milhões de reais. Vaquinha cancelada. Abaixo dos cerca de 30 milhões de libras inicialmente desejados. Ou seja, o Arsenal iria abrir mão do Gabriel Jesus, tinha esse número de 30 milhões de libras, aceitaria entre 20 e 25. Por que disso? Segundo o portal, a mudança de postura ocorre diante das dificuldades em atrair interessados dispostos a pagar um valor mais elevado. Internamente, há o entendimento de que o mercado não deve investir cifras altas pelo jogador nesse momento. Além disso, o histórico recente de lesões pesa nas negociações e influencia diretamente no valor do mercado pelo atacante. Esse é um grande problema, né? O Gabriel Jesus se machucou muito, né, galera? Teve várias contusões, passou por cirurgia. Então vai ser difícil um time europeu pagar muita grana por ele. Então é a oportunidade do Palmeiras trazer o Gabriel Jesus, que pra mim continua sendo um valor alto, hein? 137, 171 milhões de reais é muita grana também, né? Pra trazer o Gabriel Jesus agora, né, galera? E aí, Guarino, é o seguinte: Gabriel Jesus tendo esse valor de mercado diminuído, uma possível venda de Flaco Lopes, essa falta de interesse pelo menos de um clube grande ali, ou de um clube que queira investir muito na Europa, aquilo que era algo inatingível, não, ele vai fazer mais 2, 3 anos de contrato, depois vir aqui, pode ser abreviado, inclusive se fala nessa janela. Até acredito que o Arsenal vai forçar a saída nessa janela para ver se morre com alguma coisa, né? Você falou que daqui a pouquinho ele não recebe nada, né? Em dezembro ele já pode assinar com qualquer time e o Arsenal não vai ter... Eu acho assim, eu não sei quanto o Palmeiras poderia investir, porque seriam duas negociações, o Danilo e o Gabriel Jesus, a prazo. O que eu Carnezinho. O que eu penso que o Palmeiras tem ao seu favor, a gente volta a bater na mesma tecla, é o fato do Palmeiras ter uma base muito boa, você começar a criar também preferências até pro Arsenal, de repente, falar, olha, vocês têm preferência para isso, para aquilo, entendeu? E tentar fazer uma viabilidade desse negócio. Vai ter que vender alguém, eu falei do Flaco, mas não tenha dúvida. Não dá na mesma frase hoje, infelizmente, Arias, Flaco, Paulinho, Vitor Roque, Gabriel Jesus e Alan. Não dá. Seria maravilhoso, mas não dá. Agora, o Palmeiras tem tentado fazer algumas negociações aí de jogadores que estão emprestados em outros mercados menores, né? Tá tentando vender alguns atletas aí, mas fatalmente um ou dois jogadores o Palmeiras vai ter que vender para ter isso aí. Acredito que o Danilo nem tanto, mas para ter os dois
O Palmeiras vai ter que abrir mão, sim. Até porque, assim, até agora o Flaco não jogou. Deve jogar contra a Jordânia ou deve ter minutagem contra a Jordânia. Muito do valor do Flaco, a gente fala sobre o valor do Danilo, e o do Flaco é igual. A diferença é que o gol custa um pouco mais caro. O jogador que sabe fazer gol custa caro, e hoje, por exemplo, o Flaco Lopes, ele tem o nome dele vinculado ao interesse do Atlético de Madrid, que está numa guerra com o Barcelona por causa do Julián Álvares, uma guerra bem pesada. Só que se o Atlético também não vendeu o Julián Álvares, não acho também que o Flaco possa ir. Então tá tudo em um compasso de espera, um relógio. Agora, seria maravilhoso ter o Gabriel Jesus. O Biasoli aqui fala de pagar prazo, eu acho legal, bacana, mas tem que ter responsabilidade, né? Sim. Não é só colocar. Eu não tô dizendo que você é responsável. Não. Só tô dizendo assim, É que eu nasci no cheque do Palmeiras. Vai ter que estar com algumas coisas engatilhadas. O Palmeiras tem prospectos aí que possam dar um retorno financeiro, como por exemplo, esses dias apareceu o interesse de grandes times europeus no Luiz Pacheco. Tem também um interesse muito forte dos times top na Europa pelo Eduardo Conceição, que fatalmente até... Que é a grande joia da base agora, né? Hoje a grande joia da base. O Palmeiras pode fazer muita grana aí com jogadores da base, né? Pode vender esses jogadores, essa meninada aí da base, pra poder se reforçar mais. Mas é uma loucura também, né? Investir tanta grana aí, vai gastar muita grana se for pra trazer Danilo e Gabriel Jesus, né, galera? Que seria ótimo, seria, né? Tem o Heitor que o grupo City quer. Num primeiro momento seria para o Girona, uma negociação que pode girar até em torno de 20 milhões de euros. Então tem algumas coisas em compasso de espera. Eu acho que tem muita gente esperando a Copa do Mundo para algumas situações, até porque alguns times devem estar interessados em jogadores que estão na Copa do Mundo, e por isso outros que não estão, ou que são jovens, estão em compasso de espera, porque dependendo do investimento que você tem para fazer, você não vai conseguir, né? Então tá tudo num compasso de espera, mas voltando ao que o assunto, né? Eu acho que o Gabriel pode vir, mas o Palmeiras vai ter que se desfazer de pelo menos um grande jogador aí, e o Gabriel vai chegar também numa situação muito boa, porque é um jovem ainda. Ele é um jovem. 30 anos ainda, né? Ele é um jovem. Ele não tem 30, Não tem 30. 28 e 29. Não tem 30 anos, então ele vem numa condição também, essa história que ele vem de uma lesão, a última grande lesão dele foi há mais de um ano atrás, ele não vem tendo mais lesão, ele vem atuado quando o Arteta coloca ele, mas aqui tem uma minutagem menor, porque tem jogadores hoje que o Arteta prefere, e ele tem que respeitar, mas eu vejo que o Gabriel Jesus pode sim ser jogador do Palmeiras, mas o Palmeiras vai ter que abrir mão ou vender algum atleta importante. Eu vi que aquilo que você falava como um sonho pode acontecer. 20, 25 milhões é o que está sendo falado de libras, coisa de entre 130 a 170 milhões. Como você vê essa possibilidade? O Arsenal, a prioridade dele era permanecer no Arsenal, mas o Arsenal parece que não vai ser a casa dele na próxima temporada. Sustentando aí o sonho de Danilo e Gabriel Jesus, o Palmeiras teria um gasto aí aproximadamente de quase 400 milhões de reais. Basicamente é o que gastou com o Bagre no ano passado. Se a gente botar na ponta do lápis os bagres que foram contratados, eu não assumo essa conta de quase 1 bilhão, porque entre eles teve grandes contratações, inclusive de Vitor Roque, Andrés, que eu não questiono, mas tem uma somatória de quase 400 milhões em jogadores questionáveis. Sim, inclusive eu tô olhando o chat. E é verdade o que ela falou, galera. O Palmeiras torrou dinheiro em bagres, né? 400 milhões torrados em bagres. Tinha aqui muita gente batendo no salário do Gabriel Jesus. Pô, pensei que era em mim. Não, que é em torno de equivale a 6 milhões de reais. Mas o Arsenal abrindo mão dele, ele já não tem esse salário. Lógico. Então, o que ele ganhou é uma realidade. O Arsenal vendendo, ele não tem o salário. Óbvio que tem que ter um acordo. Mas tem aquela questão do Palmeiras que tem aquela margenzinha. Qual é o teto salarial do Palmeiras? O teto salarial do Palmeiras é o salário do Abel Ferreira, né? Daqui pra baixo. Você acha que dá pra fazer um bem bolado? Você acha que o Gabriel Jesus se enquadraria na realidade do futebol brasileiro pra retornar nesse momento? Olha, finança não é meu forte. Se você quiser, eu puxo um extrato aqui. Você olha a minha conta, chora junto comigo e vai entender. Pensando no futebol, o Gabriel Jesus é a contratação que muda o patamar do time. Então você pega o time que está classificado na Libertadores, na Copa do Brasil e lidera o brasileiro, ele se torna ainda melhor. O Gabriel Jesus vem com experiência de títulos, no plural, de campeonato inglês, de campanhas extraordinárias em Champions League, foi finalista da Champions League esse ano.
E o cara que trabalhou com o Guardiola, foi levado pra lá pelo Guardiola, trabalhou com o cara, ele vem como um jogador inquestionável pela torcida do Palmeiras. Completo, gosta de fazer gol, gosta de dar passe pra gol. E agora Cada entrevista dele, ele alimenta muito isso também, né? E agora vamos pro lado pessoal. Ele deu recentemente uma entrevista pra ESPN Brasil, Sim. que ele disse que não há um dia em que ele não fale para as pessoas queridas que ele ama, que ele pensa no Palmeiras, pensa no retorno dele. Então, é um jogador que muda o status do Palmeiras, é um jogador que não é o tipo de contratação que o Palmeiras faz, que é um grande nome europeu. Gente, para pensar, qual foi o grande atleta europeu, vamos mudar a expressão, qual o atleta experiente que o Palmeiras trouxe da Europa? Felipe Anderson. Pelo amor de Deus, hein? Felipe Anderson. Felipe Anderson foi a pior decepção para o torcedor do Palmeiras, hein? Pelo amor de Deus. Aí você traz agora o Gabriel Jesus, olha a diferença. E quando a gente olha pro nosso... Ídolo, né? E quando a gente olha pro nosso concorrente, Flamengo, é uma contratação que o Flamengo vira e mexe e faz. Vai lá e contrata caras grandes, de nome grande na Europa. E tem o ponto final dessa história pra mim. O Gabriel quer jogar. O Gabriel saiu do City porque ele queria jogar. E no Arsenal ele não tá jogando. No Arsenal ele não tá jogando. Então no Palmeiras, ele vem pra ser feliz, pra jogar bola, tá perto dos amigos dele, morando no país dele, perto das pessoas que ele ama. E assim, ele vai querer jogar bola. Ele quer jogar bola. O que eu sinto, Torto, é que o entorno dele, digo claramente, empresários, talvez ainda estejam forçando a barra para ele ficar na Europa. Porque Ele trocou de empresário, né? Ele trocou de empresário recentemente. Aquela conversa que surgiu, que ele ficaria lá mais 1 ou 2 anos para conseguir cidadania, você acha sério que o Gabriel Jesus tá fazendo? Não, vou ficar aqui que eu quero virar cidadão inglês. Ganhando 10 milhões por mês. Eu quero dizer assim, o Gabriel Jesus ele pode morar Ele queria ficar no Arsenal, mas não vai rolar. Lógico, Não vai lógico. rolar. Então assim, e pelo Transfer Market tá mais barato, hein? 17 milhões. Dá pra sentar na mesa e negociar, hein? E o Betis está interessado em um volante do Palmeiras e outro do Fluminense. Tudo para substituir um atleta que pode vir parar no Brasil. Quero começar por essa parte. Nelson de Ossa, volante colombiano de 26 anos de idade, tem tratativas avançadas com o Vasco, ou pelo menos tinha, enquanto o clube tinha tratativas avançadas para venda da SAF para Marcos Lamarck. O de Ossa que o Palmeiras teve interesse, né? O Palmeiras teve interesse nesse jogador aí, no Nelson de Ossa, e acabou parando no Betis, né, galera? Operação de empréstimo com opção e obrigação de compra. E era para repor a saída do De Ossa que o Betis havia aberto negociações com 2 clubes brasileiros, com o Palmeiras pelo M. Martínez e com o Fluminense pelo Facundo Bernal. A operação com o Bernal parece mais avançada e também mais valiosa. O Betis sinalizou com uma proposta de algo na casa dos 10 milhões de dólares. Já o Palmeiras foi avisado sobre a intenção do Betis em fazer uma proposta caso as tratativas com o Bernal não avancem, e essa proposta poderia chegar até 8 milhões de dólares, com a lembrança de que o Palmeiras havia comprado o M. Martínez do Midland, da Dinamarca, por 7 milhões e 100 mil euros, cifras meio parecidas. Vale a lembrança de que o M. Martínez foi convocado para a seleção uruguaia e disputa a Copa do Mundo, ou pelo menos faz parte da seleção uruguaia, até aqui não teve a oportunidade de estrear. Isso aí, galerinha palmeirense, esse foi um vídeo com informações do mercado da bola do Palmeiras, mesmo com a parada da Copa do Mundo aí. Após a Copa do Mundo, teremos várias surpresas no Verdão, muitos jogadores podem sair do Palmeiras, alguns podem chegar, e o que a gente mais quer, né, é a chegada do Danilo, que não é novidade para ninguém, todo mundo está aguardando a chegada do Danilo, e como o próprio conselheiro do Palmeiras falou ali, o Danilo está cada vez mais próximo do Palmeiras, porque o Ancelotti não coloca ele para jogar na seleção, não tem muita oportunidade na seleção brasileira, e vai ser muito difícil aparecer um time de primeira prateleira aí do futebol europeu interessado em levar o Danilo. Então, para mim, o Danilo vai jogar no Palmeiras. É claro que tudo pode acontecer ainda, né? Porque time europeu é assim mesmo, sabe como é que é, né? Tem time europeu que não tá nem aí se o jogador está bem, se não está jogando, não dá para entender, né? Os times europeus. Só que time da primeira prateleira, como o Danilo quer, eu acho difícil aparecer. Então, vamos acreditar que o Danilo vai sim jogar no Palmeiras. O Gabriel Jesus já é um sonho antigo, torcedor do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras, se o Arsenal quer vender ele mesmo nessas cifras aí que o Torto falou, né? Cerca de 127 milhões de reais a 171 milhões de reais, 20 milhões, 25 milhões de euros aí, eu acho que dá pro Palmeiras esperar, né? Porque em dezembro já acaba o contrato dele, vai ficar livre no mercado. Se não aparecer nenhum time
europeu para levar o Gabriel Jesus. Em dezembro, o Palmeiras pode trazer ele de graça para jogar no Verdão. E aí, seria uma dupla boa aí, Gabriel Jesus e Danilo? Tenho certeza que você gostaria. Mas me diga uma coisa, vocês acham que o Palmeiras deve investir quase 400 milhões para trazer Danilo e Gabriel Jesus agora, após a Copa? Ou traz só o Danilo, espera terminar o contrato do Gabriel Jesus e traz ele de graça? Deixa aí a sua opinião. E o M. Martins, galera, até que vinha jogando bem no Palmeiras esses últimos jogos, né? Até que vinha jogando bem. Sondagem do time europeu interessado, como o Nicola falou, o Betis está sinalizando uma proposta aí de 8 milhões de euros para o Palmeiras, que pagou 7 milhões e 100 mil euros pelo jogador. Então as cifras, como o Nicola falou, são parecidas. O Palmeiras pode recuperar o que gastou no M. Martins, que, como eu falei, até que vem fazendo partidas boas pelo Palmeiras. É a hora de vender o M. Martins? Há uns meses atrás, vários torcedores do Palmeiras queriam a saída dele. Mas e agora, como ele conseguiu manter uma regularidade, até jogar bem com a camisa do Palmeiras, será que agora é hora mesmo de negociar o jogador? Deixa aí a sua opinião. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais vídeo com informações do mercado da bola do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!